depois desse momento tão maravilhoso, amados, quando podem ofertar pelo que Deus fez nesta manhã, pelo que Deus fez na sua vida nesta manhã, quando podem ofertar por esse momento, uma oferta de gratidão. O tema é: durante a escassez financeira, semeie de acordo com as promessas de Deus. Isso está em Gênesis 26, do capítulo 12 ao 14. Aleluia. Aleluia. Para ser abençoado, o princípio é você fazer a vontade de Deus, é obedecer. E com isso ele cumprirá a dele para com você. Em Gênesis 26, do 12 ao 14 está escrito, versículo 12. Todos acharam? Amém. Aleluia. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Versículo 14 agora. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejaram. Amados, nesse ano, você vai colher 100 por um. Amém. Vocês creem nisso? Nós podemos glorificar o nome de Deus. Não vai ser somente bênçãos materiais, nós recebemos bênçãos espirituais que Deus vai derramar sobre vocês. Aleluia. A vontade de Deus para você é que mesmo durante a escassez financeira, em meio à adversidade, ou em sua maior crise financeira, você tenha contínua provisão diária. Deus vai derramar sobre a sua vida cada dia a provisão dele. Não se importe que você está desempregado, mas Deus vai ser sempre fiel e vai derramar sobre a sua vida a contínua provisão dele diária, cada dia, a cada momento. Garantida por Deus. Amados, rompe com seus limites. Rompe as barreiras do medo. Às vezes nós temos tanto medo, né? Somos desempregados e temos medo, vamos passar fome, mas não. O Senhor não deixa o justo mendigar o pão. O Senhor é fiel. Ainda que você esteja vivendo tempos de escassez, oferte com ousadia. Não permita que a crise das circunstâncias financeiras determine a quantidade de sementes que você vai semear. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui. Eu entrei de férias, e aí, não sei, 4 anos sem receber férias e sem receber dinheiro também, né, pelas férias. Mas Deus, ele é sempre fiel, amados, quando a gente é fiel com ele. E aí, eu orando a Deus, ofertando, recebi o meu salário normal, e ofertava em todos os cultos. Foi o mês que eu mais busquei a Deus, porque eu falei, Senhor, esse mês é separado para ti, para eu te buscar. Minhas férias não é minha, Senhor. E aí, eu ia em todos os cultos aqui, ia nas queimadas, na Rua Sul, e ofertava com ousadia. Eu não me preocupava com outro mês, que no caso, não iria receber, né? Todos falavam isso para mim, mas eu confio no meu Deus. E aí, passou-se um mês, eu ofertando, tinha só o dinheiro para ir para o trabalho, né? Cheguei, fui orando dentro do ônibus. Quando eu cheguei na porta, que eu coloquei meus pés, a mulher falou, meu salário está aqui. Gente, isso é a maravilha de Deus, porque quando a gente é fiel com Deus, ele é fiel com a gente. Ela não esperou nem eu dar bom dia, ela já veio logo, seu salário está aqui. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é fiel. Porque a gente tem que ofertar, a gente não tem que ver o nosso limite. A gente tem que ofertar de acordo com a promessa que Deus tem para a gente. Porque a promessa dele é grande. Se a gente não usar o nosso limite, os nossos medos, a gente não vai ofertar nunca, de acordo com a nossa promessa. Nesse texto de Gênesis 26, Isaac semeou no tempo da escassez e colheu 100 vezes mais. A terra estava seca, os céus estavam fechados, não chovia, contudo, Isaac semeou esperando a colheita. Tá na terra. Você tem que ter fé, ter ousadia para ofertar. Que esse
Isso é tremendo. Aleluia. Isaac não semeou de acordo com as condições que enfrentava, e sim de acordo com a promessa de Deus. Quantos nessa manhã vão semear de acordo com a promessa de Deus? Quantos têm promessa aqui? Aleluia. Todos nós temos promessas. Não. E nós temos visão do que é a promessa de Deus na nossa vida? Então nós temos que semear de acordo com a nossa promessa. Ainda como aquela viúva, né? Que ela foi lá e ofertou 2 moedinhas. Mas aquela foi a melhor oferta dela. Aleluia. E semeou porque sabia que Deus era fiel e cumpriria o que prometeu. Isaac ele não teve medo. Ele foi lá e semeou, porque ele sabia que Deus era fiel. Deus não é homem para que minta, não é verdade? Então Deus é sempre fiel e ele cumpriu a promessa que ele fez a Isaac. Por causa da escassez, Isaac foi morar na cidade de Gerar, na terra dos filisteus. Foi lá que ele teve um encontro com Deus, que lhe apareceu e disse para não ir para o Egito, mas que ficasse naquela terra. E prometeu: estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas as terras. Está no versículo 3. Amados, ainda que vocês estejam na terra dos filisteus, ainda que vocês estejam passando por dificuldades, escassez financeira, dívidas acumuladas, que não tem como pagar, mas creia na promessa de Deus, porque Ele é fiel para fazer muito mais na sua vida. Aleluia. Isaac obedeceu, amados. Quantos nessa manhã não vão obedecer a voz de Deus? Quantos nessa manhã não vão olhar para a escassez, mas vão olhar para a promessa e vão obedecer e vão falar: não, Senhor, eu creio em Ti, porque o Senhor é fiel para fazer muito mais na minha vida. E eu não vou olhar para essa dificuldade que eu tenho, aquela conta de luz que eu tenho lá para pagar, porque eu sei que o Senhor vai enviar a provisão, porque a Bíblia diz que Ele enviaria a provisão diária. Então Deus sempre vai enviar a nossa provisão. Amados, ao estudar nesse texto, o Espírito Santo me chamou a atenção para o que Isaac teve como prioridade. Isaac teve prioridade nesse texto. Primeiro, ele obedeceu. Segundo, não olhar para as circunstâncias em meio às dificuldades. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Terceiro, a fé. Ele semeou esperando uma colheita. Ele não foi lá e semeou: se Deus quiser, Deus vai abençoar. Ele foi lá no céu vazio e falou: vou semear e vou colher. Quarto, visão. Ele não tirou os olhos da promessa. E quantas vezes nós tiramos os nossos olhos da promessa e olhamos para as circunstâncias, não é verdade? Às vezes nós tiramos o nosso foco, que é a promessa de Deus, e olhamos para aquela conta que a gente tem para pagar, e esquecemos do Deus Todo-Poderoso que é fiel para fazer na nossa vida, nos ajudar, nos enviar. Ele sempre envia. Isso eu creio que eu já passei por isso, de não ter aquele dinheiro, às vezes ofertar de acordo com o que Deus me pedia aqui, porque já aconteceu isso também, de eu estar no banco e Deus falar assim: oferte tanto. E eu estou ficando aquele dinheiro da passagem para ir trabalhar. Isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei no trabalho, que eu olhei, eu não tinha mais dinheiro, não sei nem como voltar, porque eu estava no trabalho, né? Mas, quando eu cheguei no trabalho, eu olhei minha bolsa, com um envelope lá dentro, e tinha naquele dinheiro guardado, nem eu sabia. Tinha R$70. Quer dizer, Deus multiplicou 100 vezes mais na minha vida que eu tinha ofertado. Aleluia. Nós não devemos tirar nossos olhos da promessa e olharmos para as circunstâncias. Então, que nessa manhã você possa pegar o exemplo de Isaac e ofertar com ousadia, fixando seus olhos na promessa, crendo que o Senhor é fiel para cumprir a promessa feita a você. Amém? Vocês podem receber o seu envelope de oferta.